Shalom, glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Desse mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Que Deus fale ao teu coração nesta noite, através da santa palavra que nós iremos meditar agora, em nome de Jesus. Se você está com a sua Bíblia, abra por favor na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e nós leremos o verso 22. Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pai querido, mais uma vez nos expomos a Tua santa palavra e pedimos que Teu Espírito Santo venha ministrar por Tua graça e misericórdia, nos trazendo cura, restauração, libertação, perdão para os nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe nesta hora de reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga graças a Deus. A Bíblia é que vai decidir
se aquilo que o pregador está dizendo é verdadeiro ou não. E somente a Bíblia tem esse poder, essa capacidade de decidir se aquilo que um pregador está dizendo é verdadeiro. Nenhum pregador humano tem autoridade nenhuma, a não ser que venha da própria palavra de Deus. Não importa quão famoso ele seja, não importa quão inteligente ele seja, e não apenas a verdade tem que vir da palavra de Deus, mas nós também, quando estamos ouvindo a um pregador, precisamos enxergar a verdade na Bíblia. Ao ouvir uma pregação, você precisa enxergar a verdade na Bíblia. E se o pregador não conseguir mostrar aquilo que está dizendo na Bíblia, você não deve crer. Mas se você conseguir enxergar a verdade na Bíblia, então você precisa crer. E Deus então, e a palavra de Deus então é que vai decidir se aquilo que eu vou dizer nesse momento para vocês é verdadeiro ou não. Amor ou caridade, em algumas versões. Gozo ou alegria, em algumas versões. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou temperança, em algumas versões. É o que mais de excelente nós podemos desejar para nós no ano novo. É o que de mais excelente você pode desejar para você e para qualquer outra pessoa. São as 9 qualidades do Espírito Santo que definem o caráter de um cristão frutífero. São as 9 qualidades do Espírito Santo que definem o caráter de um cristão verdadeiro. E nem eu e nem você poderíamos desfrutar de nenhuma dessas qualidades, se nós não fizermos a nossa lição de casa, se nós não fizermos a tarefa que cabe a cada um de nós fazermos. E somente o Espírito Santo de Deus é capaz de produzir essas 9 qualidades em nós. Isso não tem nada a ver com os nossos próprios esforços, isso não tem nada a ver com as nossas próprias capacitações, nem com as nossas próprias justiças, pois a Bíblia diz no capítulo 64 do livro do profeta Isaías, no verso 6, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram panos sujos que na lei de Moisés eram usados para cobrir as coisas abomináveis. Então, quando a palavra de Deus diz que a nossa própria justiça é como um trapo de imundícia, está dizendo que a nossa própria justiça não é nada diante de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus domina completamente uma vida, a vida de alguém, quando o Espírito Santo de Deus controla completamente a vida de um crente, então ele vai produzir essas qualidades. Repito, nem eu e nem você poderemos desfrutar de nenhuma delas se não fizermos a parte que cabe a nós fazermos. Diga: louvado seja Deus.
E alguém poderia perguntar, mas pastor, então isso é algo muito difícil. É exatamente por isso que nós estamos aqui. Exatamente por isso que eu e você estamos aqui. E então, o que fazer para obter essas qualidades do caráter? Como é que eu posso consegui-las? É óbvio que Deus não toma uma pessoa hoje e de repente todas essas qualidades de caráter se materializam em uma pessoa de uma hora para outra. Ninguém deita hoje drogado e amanhã já acorda cheio de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Deus utiliza de um processo. Diga, há um processo. Ninguém é transformado de uma hora para outra. Deus tem esse poder se Ele desejar fazer, mas Deus utiliza esse processo em parceria com o ser humano. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. É assim que funciona o processo de Deus na transformação de uma vida. Cada um fazendo a sua parte. E eu gostaria de mostrar essa parceria na palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui está a parceria, aqui está a parte de Deus e a parte do homem. Observe que, primeiro ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, faça a tua salvação crescer. Faça a tua salvação ficar mais forte. E é você quem faz isso, não é Deus. Depois ele diz, pois Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Note, ele não está dizendo, realize a tua salvação. Ele está dizendo, desenvolva a tua salvação. Porque quem realiza a salvação é Ele. Diga glória a Deus. Ele realiza a salvação e nós desenvolvemos a salvação. A Bíblia ensina claramente que a salvação é um presente da graça de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra
é clara e muito conhecida de todos nós. Pela graça sois salvos. Então, quando Deus diz, desenvolva a tua salvação, Ele está ordenando a você um exercício. E é você quem tem que fazer esse exercício, que Deus não fará, e nenhuma outra pessoa pode fazer no teu lugar. Desenvolva a tua salvação. Trata-se de um exercício espiritual. Ainda que você esteja aí na sua casa, ainda que você esteja participando desta mensagem, desta palavra, ouvindo esta palavra online, você está de alguma forma desenvolvendo a tua salvação. Você está praticando esse exercício espiritual ordenado por Deus, para mim e para você. Diga glória a Deus. Da mesma forma como o exercício físico desenvolve os nossos músculos, fortalece os nossos músculos, assim também o nosso exercício espiritual desenvolve a nossa salvação, faz crescer a nossa salvação, faz com que a nossa salvação fique mais fortalecida em Cristo Jesus. Aleluia! Desenvolver significa cultivar. Desenvolver significa aproveitar o máximo daquilo que Deus colocou em tuas mãos. A salvação pela graça, a fé, os dons do Espírito Santo, as virtudes, as qualidades. Aproveitar o máximo que Deus te deu. Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor, então, como devo proceder? Cultive a sua vida espiritual. Tudo bem. Desenvolva a tua salvação. Ok. Como eu faço isso? Na participação obediente ao chamado de Deus, a uma igreja local. Obedeça aquele chamado de Deus. Na participação das reuniões de oração, mesmo online, participe, seja obediente nas reuniões, na leitura bíblica, na tua prática de ler a Bíblia diariamente, de meditar na palavra de Deus. E eu devo dizer aos irmãos que o diabo sempre vai usar de todos os esforços para nos afastar dessas coisas, das reuniões de oração, da prática da leitura bíblica, da meditação, da oração em família. Certamente o diabo vai tentar usar de todos os meios para afastar a gente disso, para nos desanimar, para não querermos nada das coisas de Deus. Por quê? Porque esse é o primeiro passo para um crente perder a salvação. É quando ele começa a negligenciar essas coisas e afastar-se dessas coisas, da reunião de oração, da leitura bíblica, da oração pessoal em casa, da oração em família. Esse é o primeiro passo para se perder a salvação. Porque enquanto se está envolvido com essas coisas de Deus, enquanto se está em contato
com a palavra, com a oração, ouvindo a palavra, participando das orações, você está se fortalecendo espiritualmente. Você está se exercitando espiritualmente. Você está desenvolvendo a tua salvação. Você está aumentando a tua fé. Pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E além disso, há uma cobertura espiritual da igreja sobre você. Alguém está orando por você, alguém está intercedendo pela tua vida. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Então Deus cumpre uma parte em nosso crescimento espiritual e nós também fazemos uma parte. Ele fornece o poder e nós usamos do poder. O poder vem dele. E nós então trabalhamos o poder que ele disponibiliza para nós. Todos os dias. Nós vamos entender um pouquinho melhor ainda essa questão desta parceria nesse processo desse trabalhar de Deus e do homem. Vamos analisar primeiro as ferramentas que ele disponibiliza, o poder que ele disponibiliza a cada um de nós. E ele usa então, está descrito em 2 Timóteo capítulo 3, nos versos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente para toda obra. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. São as ferramentas que ele disponibiliza para nós. É o poder que ele nos dá para usarmos, para trabalharmos. E o primeiro deles aqui é a sua palavra. A primeira coisa, a primeira ferramenta que Deus nos dá, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então Deus, ele deseja seriamente que nós tenhamos uma vida transformada. Deus deseja que nós tenhamos esse crescimento espiritual, esse desenvolver da nossa salvação, esse fortalecimento da nossa fé. E para isso a primeira coisa que Ele nos dá é a sua palavra. Então, se alguém deseja verdadeiramente crescer na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, crescer na sua salvação, se fortalecer na sua salvação, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa ler regularmente a palavra de Deus, precisa estudar a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus, precisa memorizar a palavra de Deus e, sobretudo, aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Diga: Senhor, me ajude. Se alguém disser para você que a fé dele é muito fraca, e você perguntar:
Se ela tem lido a Bíblia, vai dizer que não. Se alguém disser para você que está com a sua fé muito fraca e você perguntar se tem estudado a Bíblia, se tem meditado na Bíblia, se tem procurado memorizar a Bíblia, se tem aplicado a Bíblia em sua vida, certamente a resposta será não. Como esperar que uma fé seja fortalecida? Como esperar que uma salvação seja desenvolvida, que uma fé seja edificada, se não houver o uso da palavra de Deus? A meditação, a leitura, a memorização, a aplicação da palavra de Deus. Mas há uma segunda coisa, uma segunda ferramenta que Deus nos oferece para trabalharmos, que é o seu Espírito. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo entra em nós para nos dar poder. O Espírito Santo entra em nós para nos orientar. A palavra de Deus diz isso em Romanos, no capítulo 8 e no verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é que nos dá novas forças. O Espírito Santo é que nos dá a vitalidade. O Espírito Santo é que nos dá então o desejo para fazermos aquilo que é certo. O Espírito Santo é que nos dá o discernimento para podermos entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, e termos um forte desejo apenas por as coisas que são certas, apenas pelas coisas de Deus. Aleluia. Grave bem isso. O primeiro propósito de Deus em sua vida é tornar você mais parecido com Jesus. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus para mim e para cada um de nós, que sejamos mais parecidos com Jesus. E como era Jesus? Jesus é aquele cheio de todas essas qualidades: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Diga: Senhor, eu recebo, eu aceito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A vida de Jesus aqui na terra representou o fruto do Espírito Santo, que é composto dessas 9 qualidades, dessas 9 características. Jesus era pleno, e o desejo de Deus é que sejamos também, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Mas há uma terceira coisa aqui, ou uma ferramenta, Deus disponibiliza para nós usarmos, são as circunstâncias. Diga: situações. Primeira coisa que Deus disponibiliza é a sua palavra. Segunda coisa que Ele disponibiliza é o seu Espírito Santo. E a terceira coisa são os acontecimentos, ou circunstâncias, ou situações em nossas vidas. A maioria das pessoas são obstinadas.
A maioria das pessoas não querem mudanças, não querem mudar. São tipo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e vou ser sempre assim. A maioria não quer mudar. E vem problemas, e vem pressões, e vem sofrimentos, e vem dificuldades pela vida fora, e vem estresse, e situações dolorosas acontecem pela vida. Mas a palavra de Deus diz algo maravilhoso para nós em Romanos 8:28. Para provar que Deus usa das circunstâncias, para provar que Deus permite situações horríveis, mas Ele vai usar delas. Então Romanos 8:28 nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então isso deve nos alegrar, porque ainda que uma pessoa seja obstinada e não aceite nenhuma mudança, problemas virão, pressões virão, sofrimentos virão, dificuldades virão, estresse, situações dolorosas, e Deus então poderá usar dessas situações para o bem da pessoa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a pessoa verdadeiramente amar a Deus, se ela verdadeiramente estiver interessada no desenvolvimento da sua salvação, se ela verdadeiramente estiver interessada no fortalecimento e no crescimento da sua fé, Deus então vai usar das circunstâncias. Graças a Deus, Deus pode utilizar cada situação ruim em nossas vidas para o nosso próprio crescimento, mas isso não é automático. Nada é automático. É uma questão de opção. Eu posso escolher obedecer ou não. Se eu ficar sentadinho, quietinho no meu lugar, nada vai acontecer. Lembre-se, é um processo, é um trabalhar de parceria. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa, cada um faz a sua parte. E Deus respeita se eu optar por não desejar mudança nenhuma. Deus simplesmente me deixa quieto. É uma questão de opção. Então nós vimos que Deus usa de 3 ferramentas: a Bíblia, o Espírito Santo de Deus e as situações que acontecem em nossas vidas. Bom, mas e nós? Qual é a nossa parte? Bem, nós falaremos disso na próxima mensagem, no próximo culto. Se Deus assim permitir, estaremos meditando. Hoje nós ficamos com a parte de Deus, e devo dizer que Ele nunca deixa de fazer a parte dele. Ele sempre cumpriu e sempre cumprirá, porque Ele é fiel. E nós meditaremos então qual é a nossa parte dentro do processo de desenvolvimento da nossa salvação, de crescimento e fortalecimento da nossa fé, porque esse é o desejo do Pai para todos nós
em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Curve sua fronte na presença do Senhor e fale com Ele naquilo que Deus falou ao teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por teu amor derramado pelo teu Espírito em nossos corações. Ó Deus, vem agora inundando o nosso ser por inteiro. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pelas condições que o Senhor tem nos dado, pelos instrumentos que o Senhor tem disponibilizado a cada um de nós. Obrigado, Pai, para que possamos então nos libertar, Senhor, de todo peso, de toda condenação, e possamos crescer, possamos desenvolver a nossa salvação e crescer na fé e nos fortalecer a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Deus, inunde todo o nosso ser com a Tua graça nesta hora, com o Teu perdão, com a Tua misericórdia. Ó Deus querido, em nome de Jesus, possamos nos libertar de todo o nosso passado, ó Deus querido, e liberar também as pessoas que foram instrumentos do mal para nos ferir no passado, para ferir a nossa alma, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu grande perdão derramado a cada um de nós. Sabemos que aqueles que mais nos feriram são exatamente os que nós mais amamos. Reconhecemos que era Satanás quem estava por trás deles, com o intuito de destruir as nossas vidas. Agora, Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de toda graça e toda misericórdia, diante de Ti, declaramos que liberamos essas pessoas, liberamos essas vidas, com a força que o Senhor mesmo tem nos dado, tem nos oferecido, com o perdão e o amor que recebemos do Senhor, em nome de Jesus. Liberamos, ó Pai, cada pessoa que nos prejudicou, que nos ofendeu, que nos maltratou, em nome do Senhor Jesus, e abençoamos cada uma delas, oramos por elas, perdoamos e declaramos que nós as amamos com o amor de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa oportunidade que nos concedeste nesta noite, de desenvolvermos um pouco mais a nossa salvação, de exercitarmos um pouco mais nas coisas do Senhor, na Tua Palavra Santa, no Teu Espírito Santo, e também te dando graças por todos os acontecimentos, pelos bons e pelos ruins também, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Esse é o momento para você fazer a sua oferta, entregar o teu dízimo com gratidão, com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos em gratidão ao nosso Deus. Obrigado, Deus, por tudo, por todas as bênçãos e maravilhas. Obrigado por cada família que compõe esse ministério. Obrigado por cada lar. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Obrigado pelos agregados, por aqueles que vêm participar, por aqueles que estão em casa. Eu os abençoo nesta hora, Pai, declarando as mais ricas bênçãos do Senhor. E peço a Deus por aqueles que estão enfrentando dificuldades pela vida, passando por lutas, em qualquer área que seja, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, no trabalho. Ó Deus, vem com Tua bênção, com Tua cura, com a libertação. Estende, Pai, a Tua mão poderosa, alargue as fronteiras, ó Deus, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Pai,
paz do Senhor. Amém.